Barroca, aqui. Domingo contra o Santos, a gente percebeu, pelo menos ali no início do jogo, o Botafogo não estava fazendo aquela marcação-pressão que tem feito nas suas partidas, bem no campo mesmo do adversário. Mas depois você disse na coletiva que não era uma orientação sua, né? Que você até reclamou um pouco porque isso não aconteceu. Contra o Atlético, qual é a estratégia nesse sentido? Há uma preocupação também em proteger um pouco, aproximar as linhas para não dar muita oportunidade de contra-ataque? Você falou das características, principalmente no meio para frente do adversário. Tem a questão do gol qualificado na Sul-Americana, então é importante não sofrer gols aqui amanhã. Enfim, nesse sentido de preocupação mesmo defensiva, há uma mudança na postura ofensiva do time nesse sentido, na marcação, começando lá com os atacantes? Primeiro falar que não é que a gente não marcou em cima contra o Santos. A gente marcou em cima, a gente não marcou no tempo certo. E aí o Santos, em alguns momentos, conseguiu desconectar essa nossa marcação. E sobre marcar alto, também entendo que não tenha muito a ver com desproteger, porque se você marca alto, compacto, se você sobe a sua linha pisando no meio campo, você cria um desconforto para o adversário jogar curto. A gente tem como característica isso, desde que eu estou aqui, os jogadores têm feito isso, sentem bem fazendo isso, e a gente vai manter aquilo que a gente vem tentando fazer sempre, que é jogar para ganhar, que é jogar para tentar agredir o adversário, tentar ter o controle do jogo a maior parte do tempo, praticar um futebol com predominância técnica, um futebol que valorize a individualidade dos nossos jogadores e que, na verdade, essa história de jogo de 180 minutos, a gente só leva em consideração isso no final, né? No segundo tempo do segundo jogo é que se tem um desenho claro. A gente precisa jogar uma partida de futebol bem contra um adversário extremamente difícil em uma competição internacional, e a forma que a gente tem de passar e de classificar é jogar bem, jogar melhor que o adversário. E é em busca disso que a gente vai aí nesse desafio de amanhã. Queria que você falasse um pouquinho do Diego. Você já vinha falando da questão de trabalhar ele um pouco fora da área também pela qualidade do passe que ele tem, mas você falou agora também em ter mais jogadores dentro da área, né? Então, como equilibrar esse posicionamento do Diego para que ele, às vezes, ajude na construção da jogada, mas que ele também esteja na área como finalizador, que ele tem um potencial, talvez até um dos melhores da equipe para finalizar? Talvez o meu maior desafio nesse momento seja ter os nossos jogadores de definição mais próximo da área possível. É em cima disso que é o meu foco de trabalho. É ter os meus jogadores de maior definição em condições de finalizar mais próximo do gol. Então, acho que os ajustes coletivos que eu tenho tentado fazer, as cobranças que eu tenho tentado fazer, pegar o jogo, mostrar o vídeo, fazer os ajustes, a base é muito em cima disso, de ter os nossos jogadores de maior definição em condição de definir as partidas. Então, não só o Diego, mas Pimpão, Eric, Luiz Fernando, Alex, João Paulo, Gustavo, Cícero, enfim, todos os jogadores de definição que a gente tenha, que eles estejam nas melhores condições para poder definir, né? O que tem acontecido é, muitas vezes, a gente tem conseguido ficar com a bola, mas a condição de definição, a gente está sempre com um adversário na nossa frente, e a gente tem um número altíssimo de finalizações bloqueadas pelo adversário, né? Não é que a gente não está conseguindo finalizar, a gente não está conseguindo encaixar a bola no gol ou fazer com que os nossos definidores tenham clareza para poder concluir em condição de fazer esse gol. Então, é em cima disso que eu tenho cobrado os jogadores, é em cima disso que eu tenho trabalhado com eles, e tenho certeza que amanhã a gente vai ter possibilidade de colocar isso em prática. Oi, Barroca. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria te pedir para já falar do jogo de domingo, até por uma matéria que a gente está fazendo, e saber se você joga diferente quando é um clássico, se monta um time de maneira diferente, de acordo com o adversário. Como é que você pensa o teu time antes de um jogo contra o Flamengo, por exemplo, como vai acontecer domingo? É muito difícil, nesse momento, para mim, falar do domingo, porque o meu foco realmente está todo para amanhã, né? Mas jogos importantes contra adversários difíceis, ele já tem uma atmosfera que te deixa numa zona de desconforto maior. Mas eu te confesso que eu não seria a pessoa mais capaz de falar sobre isso de domingo, porque o meu foco está completamente voltado para o jogo de amanhã com o Atlético Mineiro. Barroca, boa tarde.
Nos últimos confrontos eliminatórios, aí o Botafogo vem levando vantagem, né, sobre o Atlético Mineiro. Se não me engano, nos últimos 6 encontros, o Botafogo passou em todos eles. É claro que estatística não entra em campo, mas isso dá confiança de alguma forma ou não? O que dá confiança, na minha opinião, é trabalhar bem, conseguir transferir o que a gente trabalhou para o jogo e do jogo tirar os dados para continuar trabalhando bem e entrar nesse ciclo aí para se ter segurança, para se jogar bem. Então, falei, um jogo eliminatório, um jogo que tem muita história, mas é uma partida de futebol que o Botafogo tem que jogar melhor do que o Atlético Mineiro para conseguir passar. E o que é da nossa parte é isso, tentar fazer que o Botafogo jogue melhor do que o seu adversário, tenha uma imposição, e no final dos 180 minutos a gente consiga o objetivo, que é a classificação. Eu não ia nem fazer mais uma, mas em cima do que você falou, pergunta do colega, que você testou algumas situações diferentes, não quis divulgar escalação como é usual, porque você está maturando, foi tuas palavras, né, o que fazer. Essas alterações seriam apenas no ataque ou pode acontecer, se você resolver disso que você testou no treino, que a gente não viu, em outros setores também, ou seria mais realmente ali no setor de ataque, onde o time não tem feito gols? Eu não tenho nenhum hábito de fechar o treino, vocês me conhecem bem, mas hoje, para mim, era muito importante estar sozinho com eles, para poder, além de fazer os testes, conversar sobre tudo no tom que precisasse, da forma que precisasse. Então, eu testei algumas coisas na equipe e eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo amanhã vai ver uma equipe com uma postura como vem tendo. Eu não posso reclamar da postura dos jogadores. Os melhores números físicos da gente no ano foi no jogo contra o Santos. A gente bateu todos os recordes internos físicos. Mas a gente precisa de resultado. A gente vive de resultado e eu, como treinador, mais ainda. Então, o torcedor do Botafogo vai encontrar uma postura de uma equipe que vai buscar a classificação, porque é muito importante para a gente estar todo mundo ciente da importância de passar pelo Atlético Mineiro. Foram diversas situações. Eu não consigo te cravar, ou melhor, até conseguiria, mas por opção minha não vou te adiantar. Barroca, você falou dessa questão do resultado, né, de garantir ao torcedor uma postura, mas além disso, assim, depois de 2 resultados negativos em casa, né, como convencer o torcedor de que amanhã dá para acontecer um resultado diferente? Eu não tenho como convencer o torcedor, nem sou capaz disso e nem tenho a pretensão disso. Eu tenho a obrigação de encontrar as soluções, de fazer escolhas, de tomar decisões, de cobrar os jogadores, para que a gente faça isso na prática. Não adianta a minha boca falar alguma coisa, a gente precisa praticar, mostrar isso na prática, e eu estou muito confiante por tudo o que aconteceu do final do jogo do Santos até esse momento, que as coisas vão andar para a gente da forma como a gente precisa.